Caóticas e assombrosas, a sua beleza forma-se a partir do vazio do espaço. Na galáxia, as nebulosas são tudo o que as estrelas não são. Farrapos de matéria, por vezes unindo-se, outras separando-se. Véus brumosos, massas gigantescas, algumas escuras, outras brilhantes, de cores vivas, muitas assumindo as formas de coisas estranhamente familiares. Quando as pessoas olham para as nebulosas é interessante, começam a ver coisas. Nem estrelas, nem planetas. São as joias da coroa da galáxia. O universo exibe o seu assombroso espetáculo de nascimento e morte das estrelas e o ciclo da criação dentro das nebulosas. O universo. Nebulosas. É uma das fotografias espaciais mais famosas de sempre. Vista a partir do telescópio espacial Hubble, mostra os pilares da criação. Colunas gigantescas de poeiras e gás com 7 anos-luz de extensão. Não obstante o seu tamanho, os pilares são apenas uma pequena parte de um imenso berçário estelar, a 6.500 anos-luz da Terra, chamado Nebulosas da Águia. Há nebulosas de todos os tipos, espalhadas por toda a parte entre as estrelas. E estão entre as imagens mais espantosas da nossa e de qualquer galáxia. As nebulosas são lindas, todas elas. São mesmo um gosto para a vista. Com um nome que vem da palavra grega para nuvem, as nebulosas são apenas isso. Nuvens de gás e de poeiras interestelares, raramente visíveis a olho nu. Mas com telescópios no espaço e na Terra, a sua beleza é-nos revelada. Brilhando, refletindo ou obscurecendo a luz da galáxia. São regiões onde as estrelas nascem, onde as estrelas morrem e onde as explosões destroem o próprio tecido do espaço-tempo. As nebulosas têm formas fantásticas, como as nuvens no céu num dia de verão. Evocam com frequência imagens que nos são muito familiares. Imagens de flores. Imagens de insetos. Imagens de pessoas. Quando as pessoas olham para uma nebulosa é interessante, começam a ver coisas. Embora as nebulosas sejam identificadas com números nos catálogos de astronomia, muitas têm também nomes inspirados nas suas localizações ou formas. Não é difícil, por exemplo, perceber a razão porque esta é a nebulosa da borboleta. Ou esta, que é conhecida como a nebulosa da cabeça de cavalo. E a lista é interminável. A nebulosa de Orion, a nebulosa da cabeça do fantasma, a nebulosa da raia, a da hélice, a do olho de gato, a da América do Norte, a do pelicano. As formas surpreendentes das nebulosas tornam-nas as atrações turísticas da galáxia. Se viajassem com a família num disco voador e percorressem a Via Láctea à procura de um bom lugar para parar, procurariam uma nebulosa. À semelhança das atrações turísticas na Terra, as longínquas nebulosas convidam-nos a vê-las mais de perto. Grande caminhada. Uma das principais atrações do céu noturno é a Grande Nebulosa de Orion. Uma das raras nebulosas que podemos ver a olho nu. Numa noite de céu limpo, surge como uma estrela difusa na espada de Orion. Provavelmente a constelação mais identificável do céu. A nebulosa de Orion é a área de formação de estrelas mais atraente da nossa galáxia. Ilumina o céu como nenhuma outra, portanto é uma das preferidas em termos de nebulosas. É como o sinal de Hollywood. E a razão por que os viajantes querem ver as atrações turísticas mais de perto é a mesma que leva os astrónomos a quererem ver as nebulosas mais de perto. Cada um deles quer tirar fotografias. No fim de contas, o turismo, seja ele terrestre ou astronómico, tem como ponto central as fotografias. As fotografias das nebulosas ocupam um nicho muito especial e importante, porque estão mesmo no pináculo, na confluência entre a arte e a ciência.
the pinnacle, the confluence of art and science. Mas claro, tirar boas fotografias a uma nebulosa não é apenas questão de apontar e disparar. Nas montanhas a norte de San Diego, um grupo amador de observadores de estrelas tem de fazer um caminho especialmente difícil em busca de nebulosas e tira fotografias espantosas. Vale sempre a pena fazer esta longa viagem, passar uma noite à luz das estrelas, mesmo que não consiga fazer imagens. Vale sempre a pena, só para ver o que não consigo ver de casa. Quando o equipamento é assim tão complexo, estes entusiastas não estão apenas a tirar fotografias. Aqui a palavra usada é imagens. E os seus alvos preferidos são as nebulosas. Poder vê-las, imaginar o que se passa naquela nuvem de gás e poder ver o lugar onde as estrelas formam. É uma experiência sensorial fantástica. Além dos telescópios portáteis, o grupo construiu também um complexo de observatórios permanentes. Dentro do espaço que contém o seu telescópio de 20 polegadas, o renome do astrofotógrafo Alan Smallbone prende uma astrocâmara especial a ocular. Prepara-se para fazer imagens da nebulosa de Orion. É um grande desafio porque é um objeto com muitas zonas de luz. Zonas muito luminosas, zonas muito escuras, é difícil fotografá-lo. As câmaras digitais usadas pelos astrofotógrafos de hoje emulam a visão a cores do próprio olho humano. Há 3 tipos de células de cones na retina, cada uma sensível à luz azul, verde ou vermelha. É por isso que essas cores são consideradas as cores primárias da luz. Mas a retina de uma astrocâmara é um chip de computador, sensível apenas ao preto e ao branco. Portanto, para fotografias a cores, usa filtros vermelhos, verdes e azuis, tirando pelo menos uma fotografia com cada um deles. Chamam-lhe com frequência a técnica RGB, e é uma prática comum para se produzir uma cor mais natural. Ao fotografar a nebulosa de Orion, Smallbone faz exposições com 5 minutos através de cada um dos 3 filtros. Mas as nebulosas são tão indistintas que para as melhores fotografias precisa com frequência de dezenas de exposições, cuja duração pode chegar às 14 horas. Nunca ninguém disse que isto era fácil. A astrofotografia pode ser muito aborrecida porque é um trabalho moroso, implica passar muito tempo sentado à espera da câmara. O detetor está a trabalhar e só nos resta esperar. Mais tarde, Smallbone passa as imagens não tratadas para o computador. Aí as diferentes combinações de pontos vermelhos, azuis e verdes funcionam como uma televisão a cores, para criar todas as outras tonalidades do espectro. Horas depois de abrir o shutter, a nebulosa de Orion surge com as suas cores naturais no monitor. Algo que nenhum olho humano consegue ver. As impressionantes imagens desta e de outras nebulosas demonstram a razão porque a astrofotografia é indispensável quando se trata de nebulosas. A combinação do telescópio e da câmara permite-nos ver pormenores nas estruturas das nebulosas que não conseguiríamos ver a olho nu, por estarem tão distantes e difusos. A grande nebulosa de Orion merece bem a atenção que lhe dedicam. Com 15 anos-luz de extensão, é uma nuvem gigantesca, formada sobretudo por hidrogênio. É o exemplo perfeito do tipo de nebulosa conhecido como região de formação de estrelas. É o berço das estrelas maiores que nascem na nossa galáxia e é o exemplo desse processo que mais próximo se encontra de nós. Portanto, quando olhamos para a grande nebulosa de Orion, estamos a ver estrelas a nascer. Entre os milhares de jovens estrelas da nebulosa de Orion, destacam-se 4. Os cantos de um enxame chamado trapézio, por causa da sua forma. Gigantescas e escaldantes, são responsáveis pelo brilhante espetáculo astronómico. O trapézio no centro da grande nebulosa de Orion é o que dá energia, é o que a torna uma nebulosa. Se as estrelas do trapézio não existissem, seria uma nuvem escura. A radiação das estrelas do trapézio esculpe o gás circundante e faz com que brilhe com a luz emitida.
Que tal seria atravessar a nebulosa de Orion numa nave espacial? Poderia parecer-se com isto. Uma simulação notavelmente precisa de um supercomputador, com base em dados pormenorizados do telescópio espacial Hubble e criada pelo astrónomo Robert Odell, da Universidade de Vanderbilt. Viajando através da gigantesca nuvem, vemos as 4 brilhantes estrelas do trapézio, as suas posições a 3 dimensões agora claramente evidentes. A sua intensa energia esvaziou o centro da nebulosa. As estrelas do trapézio são tão brilhantes que nos ofuscariam até chegarmos ao fim da nebulosa, se o nosso visor não estivesse aperfeiçoado para nos mostrar todos os pormenores. As massas espessas e escuras que se vêem são os propelidos, ou discos protoplanetários. Mantos de poeiras que rodeiam as estrelas recém-formadas e que assumem forma de lágrima devido aos energéticos ventos estelares do trapézio. Um deles mostra claramente um anel de destroços na órbita da sua estrela central, um forte indício de que se está a formar um novo sistema de planetas. O nosso percurso para fora da nebulosa de Orion mostra-nos o ângulo do qual vemos a partir da Terra. Mas a 1800 anos-luz de distância reduz-se a uma diminuta mancha no nosso campo de visão. Imaginemos como seria a apenas 4 anos-luz a distância até à estrela mais próxima. Se estivéssemos tão perto da nebulosa de Orion como a estrela mais próxima está de nós, seria tão luminoso que nem notaríamos a escuridão do céu. Não veríamos as outras estrelas, quase não teríamos consciência de outras galáxias por causa de tanta luminosidade. O nosso mundo seria a nebulosa de Orion e o Sol. Felizmente, vivemos num ponto da galáxia em que os nossos telescópios e as nossas câmaras podem varrer os céus e destacar as joias a que chamamos nebulosas. Há 5 tipos principais de nebulosas. As nebulosas formadoras de estrelas, como Orion, têm o nome de regiões H2. O H2 descreve o hidrogênio rarefeito estimulado pelas estrelas escaldantes a emitir luz. Noutros lugares, há nebulosas por reflexão, onde as estrelas brilhantes se afastaram do gás circundante, deixando sobretudo poeiras a refletir a luz das estrelas. As nebulosas planetárias formam-se durante os lentos estádios de morte das estrelas vulgares e produzem algumas das imagens mais curiosas de formas e de luz da galáxia. Os remanescentes de supernovas são também restos de estrelas que morreram, mas de estrelas gigantes que se extinguem com vastas explosões. E por último, estão as nebulosas escuras, nuvens de gases e de poeiras interestelares, visíveis geralmente porque surgem em silhueta contra as nebulosas brilhantes que se encontram por detrás delas. A seu tempo nascerão estrelas dentro delas. Mas a origem das nuvens de estrelas, gás e poeiras da galáxia são o fenómeno mais intrigante de todos. Surgindo do misterioso meio interestelar, o enigma em relação às nebulosas é como se formam a partir de quase nada. O espaço, na sua vastidão, tem muito mais que se lhe diga. Preenchendo as distâncias entre o Sol e todos os seus vizinhos galácticos, está o meio interestelar neutro, ou MI. Quando pensamos sobre a escuridão entre as estrelas, às vezes julgamos que não está lá nada, só o vazio do espaço. Mas até o chamado vazio do espaço está cheio de poeira e gás. É muito rarefeito. Quanto? Talvez mais do que o maior vazio que podemos criar no planeta Terra. As partículas do meio interestelar contêm 90% de átomos de hidrogênio e 10% de hélio, vestígios de outros elementos e minúsculos grãos de poeira. A existência do gás e das poeiras é visível quando se olha para a Via Láctea, a faixa de estrelas que vemos a partir da Terra na orla da nossa galáxia. Aí, os espaços escuros parecem estar vazios, quando na realidade é o oposto. Esses espaços não estão sem estrelas. São poeiras entre nós e as estrelas distantes na vastidão da nossa galáxia e bloqueiam essa luz. E vemos-los em silhueta. As sendas negras de gás e de poeiras mostram-nos onde é que o meio interestelar se amontoa para formar nebulosas na sua forma mais primitiva. Vemos essas nebulosas escuras como sombras contra as estrelas ao fundo.
A nebulosa da Serpente está a 650 anos-luz e tem aproximadamente 3 anos-luz de comprimento. Ainda mais escura é a Barnard 68, que recebeu o nome de Edward Emerson Barnard, o astrónomo que a descobriu. Tais nebulosas podem ter profundidade suficiente para bloquear a luz das estrelas que estão por trás, mas o gás e as poeiras que têm no interior continuam a ser muito rarefeitos, isto é, até que o trabalho da gravidade acelere. A gravidade atrai. Consequentemente, temos montes de gases, por muito rarefeitos, que são atraídos pela gravidade até surgirem amontoados de matéria nuclear que se condensam. À medida que a gravidade começa a comprimir o gás, este começa a aquecer, criando as temperaturas de uma estrela. As novas estrelas nascem, iluminando o que as rodeia com um brilho colorido. As restantes nebulosas escuras destacam-se por contraste bem visível. Tal como as nebulosas luminosas, as suas formas sugerem nomes. A nebulosa da tromba de elefante, a nebulosa do cone e a nebulosa da chama, onde as áreas de luz e sombra criam uma das imagens mais impressionantes do céu. As cores brilhantes das regiões de formação de estrelas têm como origem gases nebulares, estimulados por uma radiação ultravioleta invisível, vindas de novas e escaldantes estrelas. A luz ultravioleta dessas estrelas arranca os eletrões que estão no gás mais próximo. Esses eletrões flutuam por ali durante dias ou semanas e depois acabam por encontrar um próton a descoberto, ou outro núcleo de carga positiva, e saltam para as órbitas, e ao fazerem-no, emitem luz. Na Universidade de Rochester, o astrónomo Adam Frank compara a estimulação de gases numa nebulosa a um jogo de basquetebol. Este jogo de basquetebol é uma boa analogia, embora terrena, do que acontece numa nebulosa. Em campo temos o Rochester contra a Universidade de Nova York. Os jogadores de basquetebol são muito parecidos com as estrelas no centro da nebulosa. Quando algo de empolgante acontece em campo, vemos o público reagir entusiasmado. O público levanta-se, aplaude e emite energia. Neste caso é sonora, numa nebulosa seria luz. É o que acontece quando um eletrão é arrancado a um átomo, voa um pouco por ali e encontra depois outro átomo com o qual se recombina e emite energia ao mesmo tempo. Quando nascem novas estrelas nas nebulosas, por vezes expelem jatos espetaculares. Este tem 5 bilhões de comprimento. Os jatos são nebulosas por direito próprio, gerados pela nuvem de gás e de poeiras em órbita que envia material para as jovens estrelas. Por causa da rotação, forma primeiro um disco de acreção, uma espécie de disco voador que gira em torno da jovem estrela, alimentando-a e construindo-a. Há sempre campos magnéticos em todo este gás e, à medida que o disco gira, dá-se a acumulação de material nas linhas de campo que gira e é projetado para o espaço. As linhas do campo magnético acabam por se distorcer, alinhando o jato e criando uma coluna de jato bastante sólida. Juntamente com os jatos estelares, as nebulosas da galáxia apresentam uma grande variedade de bolhas, ondas de choque, pilares e até montanhas. Estas são chamadas as Montanhas da Criação, uma nebulosa frequentemente comparada à dos famosos pilares da criação, mas na verdade 10 vezes maior. Embora tenham 70 anos-luz de comprimento, esta imagem, tirada em luz visível, mostra-as subtis na aparência. Mas observemos o que acontece numa fotografia do telescópio espacial Spitzer, que as vê em infravermelhos. A luz dos infravermelhos é uma luz com um comprimento de onda ligeiramente maior do que a luz visível. É mais vermelha do que a luz vermelha. Costumamos ver luz de infravermelhos em objetos como nós que são quentes, mas não escaldantes. Como a luz de infravermelhos é emitida por tudo o que seja quente, é usada frequentemente para detectar o calor. Em câmaras especiais, cada temperatura é detectada como uma cor infravermelha que não conseguimos ver, sendo depois traduzida para uma cor visível que conseguimos ver. É assim que o infravermelho pode usar o calor corporal para revelar alguns astrónomos amadores a trabalhar na escuridão da noite, quando de outra forma teríamos de ligar uma luz para os ver.
No espaço aplica-se o mesmo princípio. Esta é a nebulosa da Águia, tal como surge à luz visível. Mas o telescópio de infravermelho Spitzer vê de um modo muito diferente, revelando uma região de poeiras extremamente quentes, aqui vistas a vermelho. Temos de nos perguntar o que levará a poeira a aquecer tanto. As estrelas da nebulosa? Não são assim tão brilhantes, não têm calor suficiente. Mas talvez a explosão de uma supernova. Talvez a morte violenta de uma estrela. Uma supernova pode emitir uma gigantesca onda de choque, que poderá ter um profundo impacto, porque a nebulosa da Águia alberga os pilares da criação. Para os pilares não é uma boa perspectiva. O que vai acontecer é que a onda de choque da supernova que se liberta da estrela em exposição, mais cedo ou mais tarde atingirá esses pilares. E quando os atingir, vai evaporá-los e destruí-los, deixando para trás as estrelas que estejam em formação nos pilares. Mas todo aquele gás, poeiras e aquelas lindas formas semelhantes a pilares desaparecerão. O infravermelho que revela o destino dos famosos pilares é apenas uma das ferramentas da caixa de luz do astrónomo. Mas as nebulosas podem ser vistas em todos os tipos de luz, deixando cair mantos que ocultariam de outra forma os seus segredos para sempre. Num universo cheio de luz, os astrónomos aprenderam a olhar para as estrelas ao analisarem diferentes tipos de luz, tal como as imagens de infravermelhos do telescópio espacial Spitzer. Os infravermelhos são apenas uma região do espectro eletromagnético. Uma escala imensa que usamos para medir os comprimentos de ondas de todos os tipos de radiação. Num extremo estão as ondas rádio, com os comprimentos de onda mais longos. No outro extremo estão os raios gama, com os mais curtos. No meio estão as outras bandas, incluindo a luz visível, que é uma fração tão minúscula do conjunto que é difícil de imaginar. Quão pequeno é o espectro visível? Se tivéssemos um rolo de filme a representar todo o espectro eletromagnético, ao longo de 4.000 quilómetros da Califórnia ao Alasca, a secção com o espectro visível estaria algures no meio, perto da Universidade de Washington. Este fotograma é o espectro visível completo. É um frame com mais de 3.200 km de rolo de filme e é tudo o que o olho humano consegue ver. E este fotograma é importante, porque as estrelas emitem quase toda a sua luz nesta parte do espectro. E embora a luz seja visível, contém ainda assim ferramentas ocultas que nos ajudam a explorar as nebulosas de formas que os nossos olhos não poderiam fazer totalmente sozinhos. Os segredos estão no próprio espectro. A luz visível neste candeeiro vem do hidrogênio, que, estimulado pela eletricidade, forma um plasma incandescente, semelhante ao que acontece numa nebulosa. Ao vermos o candeeiro através de uma rede de difração, podemos separar a luz em 3 estreitas linhas no espectro. Uma impressão digital virtual de luz própria apenas do hidrogênio. Por isso, no espectro, vemos 3 características. Uma é vermelha, a outra é azul clara e a outra é azul forte. Este padrão de comprimento de onda é absolutamente único no hidrogênio. Não é possível confundir o hidrogênio no espectro de uma nebulosa com nenhum outro elemento. É como o público do nosso jogo de basquetebol. A multidão que aplaude é composta por adeptos individuais, cada um com a sua voz distinta. Vozes que identificaríamos facilmente se tivéssemos uma forma de as isolar. O isolamento das linhas espectrais individuais dos elementos dentro das nebulosas permitiu aos astrónomos criar imagens que fazem jus a essas atrações turísticas da nossa galáxia. Usando os chamados filtros de banda estreita correspondentes a linhas únicas, os astrónomos deram-nos uma outra forma de ver coisas que não poderíamos ver sozinhos. Quando o telescópio Hubble fotografou os pilares da criação, usou um filtro para isolar a linha vermelha mais forte do hidrogênio, outro para isolar a ainda mais forte linha vermelha do enxofre e um terceiro para captar a linha verde azulada do oxigênio.
O especialista em imagens Zoltán Levay junta as componentes numa imagem de cor completa que revela mais do que a soma das suas partes. Passando as imagens de uma nebulosa através de um filtro que isola a luz de um elemento em particular, estamos a ver a distribuição desse elemento ao longo desta nebulosa. Mas, sobretudo, estamos a ver de que forma as condições físicas variam ao longo dessa nebulosa. Se as verdadeiras cores das linhas de hidrogênio, oxigênio e enxofre fossem combinadas, a imagem dos pilares seria mais ou menos assim. Mas a equipa do Hubble traduz cada elemento numa das cores primárias da luz. O verde azulado do oxigênio é atribuído ao azul. O vermelho do hidrogênio é atribuído ao verde. E o enxofre, semelhante ao hidrogênio em cor, é atribuído ao vermelho. Às vezes chamada cor falsa, a imagem é uma melhor representação da realidade material. Refiro-me a isto como cor representativa, a forma como construímos esta imagem. As cores podem não parecer as mesmas que veríamos se olhássemos para isto a olho nu ou através de um telescópio, mas representam os processos físicos que estão aqui a ocorrer. Os filtros de hidrogênio, oxigênio e enxofre combinados desta forma são conhecidos como paleta Hubble, muito usada em todos os tipos de fotografia nebular. Mostra-nos não só o caos colorido das nebulosas criadoras de estrelas, como também as impressionantes imagens dos lugares onde as estrelas morrem. Estas belas e complexas joias que salpicam o cosmos, marcando a morte de estrelas, são chamadas nebulosas planetárias, um termo cunhado em 1784. As nebulosas planetárias são objetos que, afinal, não têm nada a ver com os planetas. Recebem o seu nome de William Herschel, que, quando olhou para uma nebulosa planetária pela primeira vez através do microscópio, viu que era redonda, esverdeada, e isso recordou-lhe o planeta Urano. Os verdes azulados do oxigênio e os vermelhos do hidrogênio dominam as fotografias de cor verdadeira das nebulosas planetárias. A nebulosa do Anel é um exemplo importante. Está a 2.300 anos-luz da Terra e tem 1,3 anos-luz de diâmetro. É considerada um protótipo das nebulosas planetárias. Mas a forma da nebulosa do Anel é simples comparada com a de outras nebulosas planetárias. É notável perceber que este tipo de manifestações acompanha a morte de quase todas as estrelas do cosmos, incluindo a do nosso Sol, daqui a cerca de 5.000 milhões de anos. A estrela dilata, perto do final da vida. O Sol ocupará metade do céu. Quando o Sol se puser ao ocidente, outra parte dele estará a nascer a oriente. E o céu será invadido por esse objeto vermelho vivo que nos cozerá como cerâmica. Nessa altura, o interior da estrela torna-se extremamente instável. Estremece, trepida, e a superfície, que está muito instável, pode ser projetada para o espaço. Uma espécie de espirros estelares. A camada exterior de gás dilata-se quando o Sol encolhe, passando de um gigante vermelho a uma abrasadora anã branca. A luz ultravioleta da anã estimula o gás circundante, fazendo-o brilhar, tal como nas regiões de formação de estrelas. O espetáculo luminoso durará milhares de anos antes de se extinguir. É quase impossível prever o tipo de imagem cósmica que o Sol pintará no final da sua vida. Mas observemos a assombrosa variedade de nebulosas planetárias por toda a galáxia. O que torna cada uma tão brilhantemente diferente? E que motores movem as suas enigmáticas formas? Há um número estimado de 10.000 nebulosas planetárias na nossa galáxia, cada uma apresentando de forma única a morte de uma estrela. Embora cada nebulosa planetária seja gerada por um único sistema estelar, o seu tamanho é, em comparação, imenso. As nebulosas planetárias são enormes. Se eu tivesse o sistema solar entre os meus dedos, as nebulosas planetárias teriam um raio de 1.000 a 10.000 vezes maior. No entanto, devido à sua grande distância em relação à Terra,
a maioria das nebulosas planetárias surge-nos como pequenos pontos no cosmos. A distância até a nebulosa planetária NGC 2440 é de 4.000 anos-luz. E embora a nebulosa em si tenha um ano-luz de comprimento, o seu tamanho, quando vista da Terra, é de apenas 4% comparado com a largura da Lua cheia. Só os telescópios mais potentes a podem ver ao pormenor. Uma nebulosa tão grande como a Lua no seu tamanho aparente é a nebulosa da Hélice. Mas ainda assim requer um tempo de exposição fotográfica para ser vista. A sua assombrosa forma inspirou algumas pessoas a chamar-lhe o Olho de Deus. A cerca de 450 anos-luz de distância, encontra-se entre as nebulosas planetárias mais próximas da Terra. Como tal, tem sido intensamente estudada. Esta fotografia, tirada pelo telescópio espacial Hubble, é uma das imagens astronómicas mais pormenorizadas de sempre. Entre as surpresas que revela estão estranhas ligações entre cometas dentro da nebulosa. Chamaram-lhes ligações entre cometas, por julgarem que teriam origem em antigos cometas à volta da estrela, quando na verdade trata-se de uma interação natural entre a luz da estrela e o gás. A luz da estrela sai e choca o gás. É como atirar água fria para o lume, faz com que o gás se enrole e fragmente. As cores brilhantes vistas em fotos das nebulosas planetárias são ilusórias. Se uma nave espacial estivesse perto da estrela central da nebulosa da Hélice, por exemplo, o gás brilhante seria praticamente invisível por ser tão rarefeito. Só avançando para os limites exteriores da nebulosa planetária é que a imagem começaria a mudar. Teríamos de viajar cerca de 1000 raios estelares para começarmos a ver o brilho dos gases da nebulosa planetária. Seriam muito semelhantes à aurora que vemos aqui na Terra. As cores seriam lindas. E pouco depois terminaríamos a travessia da nebulosa e mergulharíamos nas profundezas do espaço. Olhando para trás, para a nebulosa, as cores são mais evidentes. O gás é de outra forma demasiado rarefeito para ser visto, a menos que estejamos a ver através do seu manto total, com milhares de milhões de quilómetros de espessura, como estamos a fazer agora. Mas mesmo a partir deste ponto precisamos de ajuda. Os nossos olhos veem o esperado vermelho do hidrogênio, mas surgem mais cores. E a estrutura torna-se mais clara se a nossa nave espacial aplicar a paleta Hubble ao visor. Ainda assim, a nossa visão da nebulosa está limitada pela nossa localização. Tal como na Terra, vemos-la apenas de um sentido. Parece um anel alongado. Mas a nossa nave espacial acelera à volta da nebulosa e percebemos que de outro ângulo parece muito diferente. Não é um anel de gás, nem sequer uma esfera, mas dois discos que se entrecruzam, possivelmente devido à estrela central, que descarrega gás em duas fases diferentes, em diferentes momentos, perto do fim do seu ciclo de vida. As questões que rodeiam as formas das nebulosas planetárias estão entre as mais desconcertantes de toda a astronomia. Vejamos agora algumas das formas de nebulosas planetárias. Vão da redonda, como a nebulosa da rodela de limão, à elíptica, como a nebulosa do espirógrafo, e muitas outras. Os casos extremos como a nebulosa da formiga e a nebulosa da borboleta, também conhecida por M29. Como uma estrela começa como uma esfera, talvez fosse de esperar que no seu último suspiro produzisse uma nebulosa planetária esférica. Mas, na verdade, só 10% das nebulosas planetárias têm essa forma. Entre os mecanismos por detrás das formas mais exóticas estão os ventos estelares de diferentes camadas de gases, expelidos pela estrela em diferentes alturas do seu ciclo de morte e a diferentes velocidades. Temos um conjunto de ventos interativos, ventos que colidem uns com os outros no interior. É um processo que esculpa a nebulosa e lhe confere as suas formas tão interessantes. As nebulosas planetárias mais curiosas são as que têm formas bipolares. Forças misteriosas dentro destes objetos estranhos causam a projeção em jatos de gases brilhantes, que nos recordam os jatos estelares durante o nascimento das estrelas. Como poderão dois fenómenos tão semelhantes acontecer no início e no final da vida estelar? Os jatos são fenómenos ubíquos em astronomia. O que todos os jatos têm em comum é a presença de um disco de acreção, que são campos magnéticos no gás giratório. Quando o material atravessa o disco de acreção e carrega as linhas do campo magnético, volta a ser projetado para o espaço.
Mas uma estrela moribunda não tem um disco de matéria a atravessá-la. Só se fizer parte de um par binário. Duas estrelas que orbitem uma em torno da outra. Os pares binários são muito comuns no universo. Quando as duas estrelas giram em torno uma da outra, uma das estrelas dá massa à outra. Há material que passa de uma estrela para a outra e dá-se a formação de um disco de acreção. Surgem campos magnéticos nesse disco de acreção e o material é projetado dele para fora, tal como nos outros casos. As nebulosas planetárias representam os processos normais da morte estelar por todo o espaço. Mas há estrelas gigantes no universo que não têm nada de normal. Terminam a vida com explosões gigantescas e, com frequência, as nebulosas que deixam para trás são as únicas pistas do seu violento fim. No ano de 1054, uma estrela gigante explodiu a 6.300 anos-luz do Sistema Solar. Da Terra parecia uma estrela nova, a mais brilhante do céu. 10 vezes mais brilhante do que Vênus. Foi visível em plena luz do dia durante 29 dias. Foi registada por astrónomos chineses e talvez pelos Anasazi do Novo México, como se vê num dos seus petróglifos. Extinguiu-se quase tão rapidamente como surgiu, e hoje só a podemos ver pelos telescópios. Mas o que restou dela é espetacular. 1000 anos depois, chamamos-lhe a Nebulosa do Caranguejo, uma de uma série de nebulosas conhecidas como remanescentes de supernova. Os remanescentes da supernova são basicamente as nuvens de destroços que se expandem da explosão de uma estrela gigantesca. É a explosão de morte dessa estrela gigante no final da vida. Os remanescentes de supernova são semelhantes a nebulosas planetárias, porque também resultam da morte de uma estrela. Quando uma estrela se torna uma nebulosa planetária, expele muito lentamente uma massa densa da sua superfície. Não se trata de uma explosão, é apenas uma projeção. Uma supernova é muito mais simples, é apenas uma explosão. Tudo acontece em segundos. E a nebulosa que vemos à volta mais não é do que os estilhaços que ainda restam. O espetáculo de luz vem da onda de choque da explosão, que embate no material circundante e faz com que brilhe. O princípio foi ilustrado dramaticamente quando aconteceu em 2004, altura em que o telescópio espacial Hubble captou esta onda de choque a atingir um anel de gás num remanescente de uma supernova que explodira a 160 mil anos-luz, em 1987. Mais perto de nós, a nebulosa do Caranguejo continua a ser o mais famoso de todos os remanescentes de supernova. Estudada através de telescópios durante 300 anos, encerra um segredo que foi só descoberto em 1968. No seu centro há um pulsar, que roda 30 vezes por segundo. Um pulsar é uma estrela de neutrões giratória, tão densa que uma colher de chá dela pesaria 1.000 milhões de toneladas. O pulsar que está dentro da nebulosa do Caranguejo tem apenas 29 km de comprimento e pesa mais do que o nosso Sol. Gira a toda a velocidade, mas perde energia ao abrandar gradualmente. A energia da sua rotação está a ser transferida para o gás. E, na verdade, muita da radiação dessa nebulosa é alimentada pelo abrandamento do pulsar. Essa radiação é vista como um misterioso brilho azul no centro da nebulosa do Caranguejo. É gerada por eletrões que se movem quase à velocidade da luz, através dos campos magnéticos do pulsar. Mas há mais do que um brilho azul. Fotografias espaciais recentes revelam que os campos magnéticos estão a agitar o centro da nebulosa. Vemos pequenas ondulações a emanar do pulsar. Não é uma má analogia imaginar um campo magnético como um elástico esticado. Quando lhe tocamos, causamos uma perturbação que se repercute através do elástico. E é o que se passa aqui. Os pormenores ultrapassam-nos. Mas podemos ver o fenómeno e é bastante claro. A morte da estrela que formou a nebulosa do Caranguejo faz parte do ciclo de vida da galáxia. O gás expelido para o espaço como remanescentes de supernova e nebulosas planetárias volta ao meio interestelar, onde se torna matéria-prima para futuras gerações de estrelas. Este processo não pode continuar para sempre.
porque há uma quantidade finita de hidrogênio. Mais cedo ou mais tarde, a maior parte do hidrogênio e do hélio que iluminam as estrelas extingue-se e as estrelas apagam-se. Quando hoje vemos a Via Láctea, 97% da sua massa está nas estrelas, 1% no gás. E com o avançar da formação de uma estrela, esse depósito esvazia-se cada vez mais. A formação da estrela abrandará, porque é mais difícil arrancar aquele gás do solo. Mas astrónomos que usaram o radiotelescópio de Green Bank descobriram recentemente uma fonte de gás numa gigantesca nuvem fora da Via Láctea. O curioso nesta nuvem, à qual chamamos nuvem de Smith, é que é gigantesca. Tem uma massa de gás e de poeiras que é 1 milhão de vezes maior do que a massa do Sol. Esta nuvem dirige-se para a Via Láctea e dentro de 30 a 40 milhões de anos vai chocar connosco. Isso criará uma pressão, uma onda de choque e poderá originar uma geração de centenas de novas estrelas quando colidir com a Via Láctea. À medida que o gás da nuvem de Smith vai sendo comprimido pela colisão, uma nova nebulosa formadora de estrelas iluminará a galáxia e o ciclo de vida do universo continuará. A longo prazo, no entanto, não há nuvens de Smith suficientes para manter o processo a andar e as nebulosas acabarão por desaparecer. O universo tem cerca de 14 mil milhões de anos. Se regressarmos daqui a 100 mil milhões e olharmos para a Via Láctea, a grande massa brilhante de estrelas já não se pode formar. Só vão restar os antigos remanescentes de estrelas, que se formaram no longo passado. É um lugar inerte, bastante inerte. Vivemos num período empolgante, na era do universo, antes das estrelas se extinguirem e do depósito de material novo desaparecer, para a formação de novas estrelas e planetas. É um período privilegiado. Um período em que o céu continua salpicado de nebulosas como a grande nebulosa de Orion, os pilares da criação e o olho de Deus. Cada uma pequena maravilha da natureza, na vastidão do universo. Pim Pam Pum, produção audiovisual.